Olá, tudo bom com você? Esse daqui é o meu cenário de sempre. E hoje eu decidi fazer um tour pela minha biblioteca, te mostrar os livros que eu tenho e te contar também um pouquinho da história de cada um deles, por que eu decidi tê-los, quais deles eu já li e gostei e o que cada um deles atribuiu à minha vida. Se você gostou desse tema, fica por aqui. Hoje não estou com o meu caderninho porque está quase tudo aqui na mente daquilo que eu quero te mostrar. Então, sem mais delongas, vamos lá. Seguinte, nessa primeira parte daqui, eu tenho livros que são da minha biblioteca católica. E, para falar a verdade, eu assinei ano passado e passei um ano com a assinatura. Depois disso, eu decidi desfazer a assinatura, não receber mais os livros. Por quê? Não que eu não tenha gostado. Os livros são muito bonitos, as capas são muito bonitas e o conteúdo também é muito bem escrito. No entanto, eu estava notando que dos livros cristãos que eu quero ler, não eram esses livros que estavam chegando. Então eu comecei a olhar aquilo que eu quero ler e aquilo que eu estava recebendo. E isso não é um defeito da minha biblioteca católica, mas é que cada pessoa tem um caminho, tem um itinerário diferente quando o assunto é leitura. Então, eu, por exemplo, tenho mais vontade de adquirir a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino do que em adquirir outros livros que eu diria mais aleatórios. A minha inteligência funciona muito tentando ordenar as coisas. Então, acredito eu que fosse a melhor decisão encerrar a assinatura. Mas são livros belíssimos e muito proveitosos. Depois disso, aqui eu tenho a coleção Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino e um compêndio de doutrina social da Igreja. Esse é um assunto que muito me interessa, porque eu tenho interesse em saber qual é a linha tênue, qual é o caminho correto, qual é o ponto correto em relação a cuidar do próprio dinheiro e não transformar isso em um dinheirismo louco como nós vemos hoje. Então, por esse motivo, eu tenho livros nesse teor. Eu não sei se você sabe, se já viu aqui em outros vídeos do canal, mas a minha jornada começou estudando finanças. Foi muito depois que eu fui conhecer literatura clássica e tudo aquilo de que eu falo hoje. Depois, eu tenho aqui o meu favorito, As Confissões de Santo Agostinho, o Diário de Santa Faustina e mais alguns livros a respeito de religião. Bom, aqui no meio dessa coleção tem O Eterno Galileu, que foi um dos livros que eu mais gostei. Inclusive, eu quero reler esse livro e ler outros do Fulton Sheen. Acredito eu que para a modernidade ele é um pensador muito claro e fala das coisas com uma simplicidade, com uma tranquilidade maravilhosa. Depois disso, um outro livro que eu destacaria é o A Conquista das Virtudes, do Francisco Fausto. Inclusive, recentemente, eu comecei a ler um livro também dele a respeito da prudência. E acredito eu que seja muito importante, muito interessante que a gente leia, medite e tente colocar essas virtudes na nossa vida. Eu estava comentando com uma colega ontem que, geralmente, na escola nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos muito conteúdo, aprendemos uma profissão em algumas vezes, mas nós não aprendemos a viver de fato. Então, a virtude da prudência, por exemplo, no meu caso eu já vivi 20 anos e a gente não aprendeu a tomar uma decisão. E isso é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Por quê? Na hora de escolher uma faculdade, isso é uma decisão. Na hora de escolher a pessoa com quem nós vamos casar, isso é uma decisão. Na hora de ver o que eu vou comer hoje, é uma decisão. E, infelizmente, nós não fomos treinados para decidir. Então, precisamos ir atrás disso. Não podemos nos fazer de vítimas, ficar aqui, ai meu Deus, ninguém me ensinou, ninguém contou, ninguém falou, sem buscar. Então, por isso, eu indico esse livro aqui, inclusive eu quero reler esse ano. Aqui eu tenho uma coleção de algumas encíclicas, depois O Banquete do Cordeiro e Cristianismo Puro e Simples. Esse livro é um dos livros mais interessantes na minha jornada, porque eu li Cristianismo Puro e Simples junto com As Crônicas de Nárnia. E apesar do C.S. Lewis ser um autor protestante,
tudo aquilo que ele me mostrou, a verdade que eu contemplei enquanto eu lia os livros do Lewis, tanto as Crônicas de Nárnia quanto Cristianismo Puro e Simples, me fizeram voltar para a Igreja Católica. Então, ler o Lewis é uma clareza para nós, porque ele começa o livro, por exemplo, falando da lei natural. E eu lembro que isso me tocou muito, porque eu era o tipo de pessoa que achava que os mandamentos eram uma imposição externa. E lendo o C.S. Lewis e também o Papa João Paulo II, em sua carta O Esplendor da Verdade, eu comecei a perceber que os mandamentos, a lei natural, está no nosso ser. E viver seguindo os mandamentos nos faz felizes ao invés de nos aprisionar, como o mundo de hoje muitas vezes quer mostrar para nós. Depois disso, eu tenho esse livrinho aqui, que é bem pequenininho, mas é bem interessante, principalmente para quem me acompanha e é casado ou tem pretensão de casar, que é o livro Matrimônios Santos. Ele reúne algumas histórias de pessoas que foram canonizadas e foram canonizadas vivendo uma vida matrimonial. Você sabe que eu sou professora de literatura, língua portuguesa e alfabetização, e uma das coisas que eu penso é: nós não conseguimos realizar aquilo que não está na nossa imaginação. Então, antes de realizar um bom casamento, é necessário que eu tenha ideia do que é um bom casamento. Antes de realizar uma boa aula, eu tenho que ter em mente a imagem do que é uma boa aula. E por isso eu indico muito esse livro, para que você tenha modelo, para que você tenha parâmetro de vida de casal. Depois disso, eu tenho aqui o livro de Santa Teresa d'Ávila, Caminho de Perfeição, mas eu confesso que quando eu fui ler esse livro, eu tomei a bela de uma paulada, tanto esse daqui quanto As Moradas do Castelo Interior. Porque As Moradas do Castelo Interior não está aqui, porque eu li emprestado de uma pessoa, e quando eu li, Santa Teresa ia descrevendo coisas muito profundas sobre a vida de oração, sobre a alma, coisas que eu nunca tive experiência. E ela contava as coisas e dizia assim: mas meu confessor, me perdoe, meu diretor, eu sou uma pobre analfabeta. E eu lendo aquilo e pensando assim: meu Deus do céu, a mulher acha que ela é analfabeta, não tá conseguindo contar. Analfabeta sou eu, que eu não tô entendendo nada. Mas hoje em dia eu compreendo que na verdade não era só analfabetismo, até porque isso já está sendo curado e eu já consigo ler muito bem e acredito que você queira fazer esse mesmo caminho de ler cada vez melhor. No entanto, alguns autores, como a Santa Teresa d'Ávila, estão falando de temas, falando de assuntos realmente muito difíceis. Falar da vida de oração, da própria vida de oração, é algo muito difícil. E o problema aqui está em aquilo que você vive da vida de oração é muito complexo para as palavras que nós temos, porque nós estamos nos relacionando com Deus na oração e explicar um relacionamento com Deus é muito difícil. Então, vamos continuar aqui. Aqui eu tenho meditações de Santo Afonso, tanto para o Advento quanto para a Quaresma. E agora eu estou fazendo essas meditações todos os anos. Antes eu fazia de Santo Tomás, mas o que foi que eu notei? A de Santo Tomás era meio abstrata para mim ainda. E eu não conseguia retirar dali um propósito prático para a vida. Acredito que hoje isso tenha mudado. Eu estou lendo algumas partes da Suma Teológica e a reflexão tem me feito saber o que fazer na prática. Mas naquela época eu não sabia. Então, por isso, troquei aqui. Nesse trechinho começa a vida de alguns santos. Aqui é a vida de Santa Catarina de Alexandria. Eu quero contar essa história porque é algo muito interessante. Eu gosto de Santa Catarina de Sena. Gosto bastante da história dela, do caminho que ela seguiu e é uma inspiração para mim. E eu cheguei a uma loja querendo comprar o ícone de Santa Catarina de Sena. E a moça trouxe a de Santa Catarina de Alexandria. Eu olhei para a imagem e falei: uai, não faz sentido nenhum. Como assim ter uma roda, mas Santa Catarina de Sena não teve nada de roda, nada do tipo. E na imagem só tinha Santa Catarina.
Então, naquele momento eu entrei no celular, assim, pesquisei Santa Catarina de Alexandria. Li um pouco da história, vi a respeito daquilo que ela tinha feito, de como ela era padroeira dos filósofos e de como ela morreu defendendo a verdade. Se você não sabe, eu gosto muito de filosofia e foi uma feliz coincidência. Então, eu comprei a história da vida dela para ler e foi ainda mais profundo do que aquilo que eu tinha visto no momento em que eu comprei o ícone. E um pouco depois também eu descobri que ela é a padroeira de Santa Catarina. Vamos lá. Aqui é o texto O Diário de um Silêncio, O Diário do Silêncio, na verdade. Eu comprei esse livro no ano passado, porque eu ia a Simbres e eu não gosto de ir a um lugar que eu não conheço a história. Eu não gosto de ir só para turistar. Então, eu comprei a história porque eu queria ler, queria entender antes de chegar lá. Aqui é um livro sobre Dom Bosco e aqui começa uma parte que é a minha favorita. Inclusive, eu vou tirar para mostrar a vocês. Como vocês sabem, eu sou jovem, eu tenho 20 anos. E eu sempre quis ter modelos de pessoas para me inspirar. Porque nós falamos assim, o nosso modelo é Cristo, o nosso modelo é a Virgem Maria, mas nós precisamos entender que muitas vezes existe uma dificuldade da nossa parte de colocar aquelas coisas na nossa vida cotidiana, porque nós não vivemos há 2000 anos e nós devemos imitar a Cristo e isso vai ser através da oração, conhecendo a vida de Cristo também naquela época e pegando princípios norteadores, aprendendo de Jesus aquilo que ele faria nas situações. No entanto, na minha cabeça sempre foi algo muito abstrato e eu errei muitas vezes no sentido de parecer velha demais no comportamento e em tantos outros erros nos quais eu decaí. Então, eu comecei a buscar pessoas da minha idade que amaram a Jesus e que viveram de um modo belo, de um modo bonito. E com isso, eu comecei a encontrar santos jovens. Até hoje, eu ainda procuro e busco, porque quando você descobre a história de um santo jovem, principalmente se você é jovem, aquilo dá um gás à sua vida. Pois bem, esse primeiro não é tão jovem assim, mas ele faz uma coisa que eu também quero fazer. Então, ele era um empresário e viveu muito bem aplicando aquilo que diz a igreja, aquilo que é o princípio norteador de Jesus, aquilo que Jesus quer ensinar em sua própria empresa. Então, eu coloquei esse livro aqui como um dos modelos. Já li uma vez, se eu não me engano, ou se eu não me engano, duas. Tenho dúvida se foram uma ou duas, mas frequentemente eu volto a esse livro para consultar e para ver algumas coisas. Depois disso, esse livro aqui, eu posso dizer que eu cheguei a esse santo quando tudo era mato. O pessoal talvez conheça mais o Pierre Giorgio depois que ele foi canonizado junto com São Carlo Acutis. Esse livro aqui é de quando ele ainda era considerado beato. Então, uma história muito bonita, principalmente para os jovens. Depois, esse daqui ainda não foi canonizado. Na época em que o livro foi escrito, ele era servo de Deus. Hoje em dia, ele já é considerado venerável, que é a história do Guido Schaffer. Esse daqui é brasileiro. Depois, a história da espanhola Montse Grazes, que eu conheci por um acaso e foi uma sucessão de coincidências. Eu não acredito em coincidências, eu acredito na providência, mas você olha assim e vê que de fato a coisa aconteceu. Eu fico muito feliz quando essas coincidências acontecem. Eu fui a um retiro da Opus Dei no ano passado, 2 dias antes do meu aniversário, e foi uma experiência maravilhosa. Quando eu voltei de lá, eu já estava com essa ideia de comprar livros que me inspirassem e me fizessem ver que é possível viver a santidade na juventude, buscar a santidade na juventude. E eu encontrei esses 2 livros aqui, o livro da Montse e o livro do Marcelo Câmara. O Marcelo é brasileiro. E quando eu encontrei esses 2 livros, eu não fazia a mínima ideia de que eles fizeram parte da Opus Dei. E lendo o livro, eu descobri, tendo acabado de voltar do retiro, o que foi uma feliz coincidência. A vida dos 2 é uma vida belíssima
de como eles colocaram o amor a Deus, o amor ao próximo, no cotidiano e sem esquisitices. Bom, depois deles, eu tenho mais alguns livros aqui que encerram essa coleção a respeito de religião, amor a Deus e essas coisas. Que é Os Santos que Abalaram ao Mundo, Filoteia. Aqui é uma coleção do Padre Antônio Vieira. Eu confesso que eu comprei mais por causa da língua portuguesa e hoje em dia eu o utilizo para dar aulas. No entanto, eu tenho descoberto no Padre Antônio Vieira também uma riqueza de pensamento, uma riqueza de meditação e um modo de refletir que nós não temos hoje. Depois disso, A Alma de Todo Apostolado. Esse daqui, coitado, já está bem velhinho, a capa inclusive está apagada, que é a história de uma alma de Santa Teresinha do Menino Jesus. Depois, As Meditações do Santo Tomás de Aquino. E aqui, para encerrar, são os livros que vêm junto dos livros da minha biblioteca católica. Na verdade, são guias que vêm junto com os livros. Aqui existem 2 livrinhos quase que escondidos, que é o Sobre a Vida Feliz, do Santo Agostinho. É um livro fininho, mas maravilhoso. Por muito tempo, eu sempre busquei o que é a felicidade, e até hoje eu busco. E esse livro do Santo Agostinho clareou bastante, e além disso me mostrou uma visão da Santa Mônica que eu não tinha. Porque a visão que todos nós temos a respeito da Santa Mônica é de que ela era uma pessoa que rezava bastante e rezou praticamente 30 anos pela conversão de Santo Agostinho. Mas quando nós lemos sobre a vida feliz, e algumas partes do diálogo é a Santa Mônica de Hipona falando, ela tem uma sabedoria que você olha e pensa assim, essa mulher não era filósofa, não era nada, mas quando nós temos contato e relação com Deus, é inevitável ficar sábio. Você vai ficar sábio, não tem outro caminho. E isso é muito bonito. Depois, aqui tem uma seleta de orações, a Bíblia em inglês, e daqui para lá já começa uma pequena parte de filosofia. Eu confesso a você que eu compro livros de filosofia com muita cautela, porque quando você parte da literatura para a filosofia, você precisa ter um cuidado de ter certeza de que você está entendendo, de que você não está como que macaqueando, colocando máscaras. Eu tenho muito receio disso em relação à vida intelectual, até porque o Machado de Assis já descreveu muito essa capacidade do brasileiro de se auto-enganar. No entanto, esse vídeo está ficando um pouco longo, acredito eu, por isso eu vou dividir esse tour em algumas partes. Um forte abraço para você e eu espero você na parte 2. Comenta aqui se